tarde, seja muito bem-vindo aí, mais uma live em nome de Jesus. Vocês devem estar perguntando aí, o mano tá sozinho hoje? Não, tô sozinho não, tá? Ali tá quem mais precisa estar, primeiramente, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que é invisível ao olho nu, né? ao olho do homem, não consegue, se olhando você não consegue ver, mas ele tá ali, presente aqui nesta live aqui. Se não fosse ele me capacitando, não poderia estar aqui nessa tarde. Mas pois é, meus irmãos, eu estou aqui realmente, fizemos o convite para o irmão estar junto com a gente hoje para testemunhar, mas devido aos acontecimentos aí, houve um imprevisto, o irmão não conseguiu estar com a gente hoje, isso pode acontecer, isso acontece normalmente, mas eu creio que em outra oportunidade o irmão vai estar aqui para estar testemunhando, contando aquilo que Deus tem feito na vida dele em nome de Jesus. Eu quero convidar você aí a ser um evangelista digital, compartilhando essa live aí. Vamos trocar uma ideia, falar sobre o evangelismo, como evangelizar, o que é evangelismo. Sobre isso eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês. Às vezes existem pessoas, irmãos que aceita Jesus, e começam a caminhada com Cristo, sente o coração arder, o novo convertido de evangelizar, de falar de Deus para outras pessoas, mas às vezes ele fica meio ali sem saber o que fazer e como fazer o evangelismo. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso, tá? Mas antes eu quero fazer uma pequena oração para a gente começar já na presença de Deus nesta live, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer primeiramente por esta rica oportunidade de estar aqui, compartilhando com aqueles que estão, Senhor, estará assistindo esse vídeo, os que não puder assistir agora, vão assistir depois, que eles possam, Senhor, absorver, Pai, e receber esta semente, esta palavra, Pai, em seus corações. E seus corações como terra boa, Senhor, venha frutificar, venha dar frutos da atuação da palavra, Pai. Abençoa cada casa, cada família, cada lar, Senhor. Abençoa, Pai, eu quero declarar sobre aquelas vidas que estão nos hospitais, que estão também nas prisões, pagando pelos seus erros, nas casas, famílias. Eu quero declarar que haja restauração, haja cura, libertação, Pai, sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos. Vamos lá? Como evangelizar? O que é evangelismo? Muita gente tem vontade de anunciar o evangelho, porém esbarram na dúvida acerca de como evangelizar, aquilo que eu acabei de falar com vocês agora. Na verdade, esse é um ponto crucial para que a tarefa do evangelismo seja realizada de maneira correta. Muita gente acha que o evangelismo é simplesmente chegar e Deus é bom, Deus é maravilhoso e acabou, de qualquer jeito. Não é. Existe uma maneira certa de você evangelizar. Existe aquelas pessoas que gostam de rap. Para você evangelizar os manos nas quebradas, você não vai chegar lá de terno, gravata, falando que se você não aceitar Jesus você vai morrer, você vai para o inferno, chegar dando uma rajada de ideia nos manos. Eles não vão te ouvir. Vai entrar aqui, vai sair aqui, vai chamar você de doido, de louco, mano. E um rapper não vai chegar também aí, por exemplo, aí, em lugares aí que as pessoas são mais calmas, mais tranquilas, e não vai conseguir falar da maneira dele o que Jesus, o que Deus fez na vida dele. Então, assim, eu acho que cada local que você vai evangelizar, Deus vai usar uma estratégia, vai usar certos tipos de iscas, Então, maneiras de evangelizar. Existe tudo um jeito, uma maneira de levar o evangelho às comunidades, às pessoas que precisam estar ouvindo sobre o evangelho. Infelizmente, muita gente acaba evangelizando de modo completamente equivocado. Consequentemente, os resultados do evangelismo tornam-se
diretamente oposto ao esperado. Há casos também em que outros objetivos são priorizados. Em situações assim, o evangelismo passa a ser apenas um tipo de desculpa para se conquistar seus objetivos. Né? Existem pessoas que muitas vezes querem evangelizar porque quer aparecer, quer ser visto. Isso que é o grande erro, o maior erro de um evangelista, de alguém que está evangelizando, né? O querer aparecer, o querer ser visto. Eu estava conversando agora há pouco com o pastor Clóvis. O pastor Clóvis é um pastor aí que Deus tem colocado em nossa vida, que está nos sempre abençoando com folhetinhos. Né? Folhetinhos é aquele panfletinhos de evangelismo, né? O evangelismo simples, aqueles que não pensam em se aparecer, né? Vão evangelizar de modo simples, que é entregar um folhetinho, né, para as pessoas nas ruas. Então esse pastor, estávamos conversando e ele também estava falando, infelizmente existem muitas pessoas que deixam de evangelizar porque quando recebem um convite para o evangelismo e sabe que é num lugar que muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra, eles não aceitam o convite porque eles sabem que ali eles não vão ser vistos, muitas vezes não vai ter muitas pessoas para ver ele, para aplaudir ele ali no momento dele ali. Esse é o grande erro do evangelista que quer aparecer. Então, eu acho que o evangelismo ele é o simples, né? Onde o Espírito Santo que aparece, né? Ele que tem que aparecer, ele que tem que crescer em nossas vidas e nós diminuirmos. Quanto mais a gente diminuir, mais ele cresce na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Então, neste texto nós veremos alguns aspectos fundamentais sobre como evangelizar corretamente. Vamos entender quais são as diretrizes da palavra de Deus para uma evangelização eficiente. O que é evangelismo? Evangelização, evangelista e evangelho. Primeiramente, precisamos entender alguns conceitos introdutórios que compõem este assunto. Para sabermos como evangelizar de maneira correta, precisamos compreender o que é o evangelho, a evangelização e, por fim, o que é ser um evangelista. A palavra evangelho tem origem grega e significa boas novas, ou boas notícias na aplicação cristã. Evangelho refere-se às boas notícias de salvação, de modo que o próprio Cristo é o Evangelho. O próprio Cristo é o Evangelho, é a boa nova. Isso é o Evangelho, o que significa o Evangelho. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Né? O evangelista é o responsável de estar levando, né, as boas novas nos lugares, né, que não querem saber de Deus, da palavra, de mudança, de transformação. Muitas vezes não por não querer, por não saber, por não ter alguém para poder falar para eles. O fácil é a gente evangelizar as pessoas que já são cristãs. As pessoas que gostam de estar na igreja e buscam uma mudança. O difícil é a gente evangelizar aqueles que não querem ser evangelizados. Nas quebradas, usuários de drogas, os traficantes, assaltantes, criminosos, prostituta, adúlteros, homossexuais. Esses são difíceis de ser evangelizados porque muitos não querem saber de Deus, não querem ser evangelizados. Então o desafio do evangelismo na quebrada é justamente esse, sabe? Muitas vezes as pessoas pensam que não está dando fruto, não tem muita gente. Sabe por que não dá muita gente? Às vezes no evangelismo, assim, numa quebrada, porque lá eles não querem saber do evangelho, não querem saber de ser evangelizado. Mas toda vez que você for lá lançar uma sementinha, não desistir, sempre está lançando uma sementinha, uma hora eles vão ouvir, eles vão receber essa semente. E
vai mudar, algo vai mudar dentro deles. Quando eles estiverem passando por uma situação difícil, eles vão lembrar daquela semente que você semeou ali. Vão lembrar de Jesus, vão lembrar do Evangelho, da transformação, da mudança que houve na vida daquele que Deus resgatou daquele lugar. Muitas vezes você é resgatado, né, da prostituição, do crime, das drogas, né, do tráfico, justamente para isso, para Deus usar a tua vida, aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passou, que você, né, foi resgatado. E existe pessoas assim, sabe, que não sabem que em Cristo nós conseguimos uma nova chance, uma nova vida. E é isso que Ele nos prometeu. Está aqui, ó. Esta é a promessa, né, que Ele nos fez. Vida eterna. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E essas pessoas precisam ouvir isso, né? No seu trabalho, dentro do ônibus, na rua, caminhando, no supermercado. É o momento de evangelizar. Às vezes Deus coloca o momento para a gente estar evangelizando e a gente pecamos também por quê? Por vergonha. Nós temos vergonha de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas. E eu vou confessar que eu sou uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Eu não gosto, eu não sou de falar, de conversar. Mas isso Deus tem trabalhado no meu coração porque eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender a me relacionar, né, com as pessoas. E quando Deus colocar a oportunidade de falar do Evangelho, de falar, né, da mudança que há nele, em Cristo, para nós, pecadores, nós temos que aproveitar essa oportunidade de estar falando. Sabe? Eu quero falar para vocês aí. Se você tem esse desejo, você novo convertido, às vezes você está aí caminhando com Cristo, né, tem esse desejo de estar evangelizando, mas não sabe como fazer. Você quer começar pelo simples? Pelo evangelismo simples? Entre em contato comigo e eu vou entregar para você uns folhetinhos para você entregar o evangelismo simples, que é a entrega de folhetinhos, né? Aqueles folhetinhos de evangelismo. O pastor Clóvis tem nos abençoado, está chegando mais uma caixa fechada aí, já pediu para me buscar essa semana que vem agora. Eu quero estar compartilhando com você. Muitos irmãos têm pegado com a gente aí para estar fazendo esse evangelismo aí. Então, se você tem isso no coração, entre em contato conosco aí, beleza? Nos comentários, deixa nos comentários ou no WhatsApp 43984372576, que a gente vai estar separando para vocês aí um kit para você poder estar fazendo esse evangelismo simples, deixando Deus te usar na vida de outras pessoas, sendo um canal de bênção para outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Já o evangelismo ou evangelização nada mais é do que levar as boas novas ou levar as boas notícias, né? As boas novas é o que? As boas notícias, aqueles que estão cativos, né? Estão presos, escravizados pelo pecado, pelo mundo, às vezes, né, no alcoolismo, nas drogas, prostituição, todo esse tipo de situação. Ali as pessoas estão presas, aprisionadas, acorrentadas, né, nesse pecado. Então, elas precisam ouvir que existe uma esperança, existe alguém que pode libertar ela. E Jesus Cristo pode libertar, assim como nos libertou. Isso é o evangelismo, a evangelização. Algumas tentativas já foram feitas para tentar diferenciar os dois termos. Porém, além dos sufixos, não há qualquer diferença entre eles. Já o evangelista é aquele que traz as boas novas, ou seja, aquele que anuncia o evangelho de Cristo. Resumidamente, o evangelista proclama o evangelho através da evangelização. Entenda melhor o que é um evangelista. O que é evangelizar? O evangelista, ele tem essa função, né? Ele recebe, né, de Deus essa missão
esse propósito de anunciar as boas novas, ou de levar as boas notícias àquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, que não conseguem se libertar daquele mal que eles estão vivendo. Isso é o evangelista, é o responsável das boas novas, das boas notícias. O que é evangelizar? Vimos que a evangelização é simplesmente levar boas novas. O apóstolo Paulo resume em poucas palavras, né, e de forma bem prática, o que de fato é evangelizar. Porque, olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só, Paulo diz aqui que ele entregou aquilo que ele recebeu de graça. O que ele recebeu de graça? A libertação, né? A transformação de vida. Isso nós, assim como eu também, né? Ele foi um evangelista, né? Anunciou que Jesus libertou ele, que Jesus mudou a história dele, mudou a vida dele. Então, quando você é convertido, quando você aceita Jesus, né, Deus te liberta, Jesus te liberta de todo esse pecado, desse mal que você vive. Você torna-se uma testemunha do Evangelho, né, das boas novas de Cristo. E você começa a sentir um desejo no coração de estar compartilhando, né, com seus familiares, amigos, tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, aquilo que Ele fez na sua vida e tem feito e vai fazer em nome de Jesus. Isso queimou no meu coração também, quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, o coração ardia, queimava para anunciar as boas novas àqueles que viviam ao meu lado. Eu queria mostrar o que Deus tinha feito na minha vida. E é maravilhoso compartilhar. Ser testemunha, né, das boas novas, ser testemunha do poder de Deus, do agir de Deus na vida de um pecador. Evangelizar é entregar o que também recebemos, é proclamar de Cristo que Cristo morreu por nossos pecados. Aqui também percebemos que existe um pré-requisito muito importante na tarefa da evangelização. Somente poderá evangelizar verdadeiramente aquele que recebeu o Evangelho. Então, para você ser um evangelista, você primeiramente tem que ter recebido o Evangelho na sua vida. Ter recebido as boas novas, as boas notícias e ter aceito o Evangelho na tua vida. Aceito Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é as boas novas, é a boa notícia. Cristo, Ele é a boa notícia porque Ele que liberta, Ele que cura, Ele que restaura vidas. Então, vamos dar continuidade aqui. Vemos por aí muita gente querendo evangelizar, mas suas vidas demonstram que nunca receberam o Evangelho, de verdade. Essas pessoas nunca foram feitas novas criaturas. Nesses casos, eles anunciam uma falsa verdade, pois não possuem nada verdadeiro para que possam anunciar. Existem os falsos evangelistas também. Não somente os falsos profetas, mas também tem os falsos evangelistas, que evangelizam, falam aquilo que não vivem, não viveram, não receberam, que é Cristo. Eles falam para as pessoas que Cristo é boas novas, mas eles mesmos não receberam para si. Esses são os falsos evangelistas. Por que evangelizar? Antes de nos dispormos a executar a tarefa do evangelismo, precisamos saber primeiramente o porquê de estarmos evangelizando. Não há como responder qualquer pergunta sobre como evangelizar sem que antes entendamos esta questão. Isso servirá para manter claro o nosso objetivo e não deixar nossas ações vazias e sem propósito. Poderíamos citar muitos motivos que respondem o porquê da evangelização, mas há dois deles que são os principais
e fundamentam todos os outros. Em primeiro lugar, devemos evangelizar porque amamos a Deus. Isso já é o bastante para nos motivar a fazer com que Ele, como Criador, seja adorado, de maneira que Sua palavra seja proclamada e Seu nome exaltado. A principal motivação para a evangelização é fazer com que Deus seja glorificado entre os homens. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, deixa bem claro este princípio. Ele diz que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, e o 3 e o 20, capítulo 3, versículo 20 também. Entretanto, se amamos a Deus, obrigatoriamente obedecemos os seus mandamentos. Essa verdade nos leva ao segundo motivo. Devemos evangelizar porque Deus nos ordenou. Na Bíblia não faltam referências sobre essa tarefa que nos foi delegada. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Se amamos a Deus e Ele ordena que sejamos suas testemunhas, não se obedecê-lo, evangelizando. Agora que conhecemos os dois principais motivos que fundamentam todos os demais, podemos citar mais alguns deles. Vamos aqui ver mais alguns. A evangelização é a vocação universal dos seguidores de Cristo. O apóstolo Pedro nos explica perfeitamente essa verdade. Ele nos alerta que somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Percebeu o alto investimento que, pela graça de Deus, foi feito em nós? Amamos a Deus, porque Ele nos adquiriu. A sua graça nos capacitou a obedecê-lo. Por isso, sua ordem para evangelizarmos está de acordo com a que anunciar as virtudes. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz. É isso aí. Devemos evangelizar por amor ao próximo. Como seguidores de Cristo, devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. A questão é que muitas pessoas esquecem de que os perdidos também estão enquadrados neste grupo. Alguém, mesmo não regenerado, morto em pecados e delitos, ainda assim é o nosso próximo. Logo se devemos amá-lo como a nós mesmos. Nós devemos amar aqueles também que estão no mundo ainda, estão vivendo no pecado. Amá-los como amamos nós mesmos, como o nosso próximo. Não é porque ele está no mundo, está no pecado, que ele não é também amado por Deus. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Entendeu? Então, assim, nós devemos amar. Um dos quesitos, para poder evangelizar é o amor ao próximo. Você tem que amar aquele que está lá fora. Você tem que sentir amor por ele. Querendo ver ele também junto com você, caminhando com Cristo. Essa motivação para um evangelista tem que queimar no seu coração. Como queima no meu. No coração queima. Às vezes eu até peco, muitas vezes, por querer fazer isso demais, sabe? De querer aquelas pessoas que estão lá no crime, estão no mundo, estão nas drogas, eles possam também estar junto comigo, aonde eu estou hoje, caminhando com Cristo, uma nova vida, essa transformação. Onde eu parei aqui, então vamos lá, continuando. Logo se devemos amá-los como a nós mesmos. Automaticamente iremos desejar que as pessoas tenham o conhecimento das boas novas de Cristo, assim como nós. Isso eu acabei de dizer para vocês, tá vendo? Então, para você estar podendo evangelizar, falando de Deus a outras
pessoas, você tem que amar aqueles que estão no pecado ainda. A palavra de Deus diz que se nós amarmos, né, fazer o bem, né, a quem nós amamos, que recompensa teremos, né? É fácil eu evangelizar, cuidar, creio que somente os meus filhos, né? Investir ali o meu tempo, né? Somente os meus filhos, da minha família, da minha esposa. Eu oro para que Deus mande, né, alguém até eles, né, os meus filhos, se eu tenho filhos que não no meu casamento agora, então os filhos mais velhos, né, que também não estão no caminho de Deus. Eu não evangelizo eles, mas eu oro para que Deus envie alguém, um servo dele, para que possa evangelizar os meus filhos. Porque para mim, ir atrás deles, né, evangelizar, falar de Deus, é fácil, porque eu amo eles. Eu quero ver eles também realmente do meu lado, caminhando com Cristo. Mas se eu perder tempo atrás dos meus filhos, que eu amo, aquelas pessoas que estão lá fora, que eu não amo, que eu não conheço, que precisa de alguém, não vai ter, né? Vai ter um a menos lá para fazer isso, para levar as boas novas até eles. Então, assim, meus amados, este é o propósito do evangelismo na quebrada, né? De evangelizar aqueles que não querem ser evangelizados, de levar as boas novas nas quebradas, né? Onde existe muita, como eu vou dizer para vocês, existe muitas pessoas ali que gostam de estar na carne, gostam de fazer a vontade da carne, gostam de estar ali, né, usando a sua droga, bebendo a sua cachaça, né, muitas vezes lá se prostituindo. Essas pessoas que eu quero levar as boas novas, que eu queimo no meu coração. E eu creio que em nome de Jesus, o evangelismo na quebrada vai ser um canal de bênção para essas pessoas, para essas vidas, em nome de Jesus. Meus amados, é isso aí, né? Então, assim, uma pequena live hoje, simplesmente para não poder passar em branco, né, esse sábado sem live, né? Toda vez que acontecer, né, isso, esse imprevisto, nossos convidados não puderem estar com a gente, nós vamos estar aqui realmente, nós mesmos fazendo aqui, trazendo, né, uma reflexão, uma palavra, né, para você. Então, segue a gente aí, né? O Evangelismo na Quebrada, compartilhe. Aqui não é para que o evangelismo cresça, né? É que as boas novas possam alcançar aquelas pessoas que não querem saber de boas novas, né? Ainda não conhecem o Evangelho, não quer saber de mudança, não quer ser evangelizado. Às vezes não sabe que existe uma saída para aquela situação que eles estão passando. Então eu peço para que você compartilhe, se inscreva, né? Esteja sempre com a gente aqui no nome de Jesus. Bom, e lembrando que segunda-feira agora, né, a partir das 21 horas, lá no podcast Ideias, né, lá da Missões, da Igreja Missões, vai estar eu e minha esposa, Silvana, ali compartilhando o nosso testemunho, falando do que Deus fez em nossa vida, no nosso casamento, o que a minha esposa sofreu, né, ao meu lado, não foi pouco. Se você estiver assistindo, acompanhando lá o podcast, você vai entender um pouco, ela vai contar, vai falar tudo, tá? Tudo que ela passou, né? O que as pessoas diziam para ela, né, para ela desistir, abrir mão, né, do marido, que o marido dava muito trabalho, né, não valia nada, mas ela persistiu, né, entregou na mão de Deus. E hoje, faz 23 anos que estamos juntos, temos a nossa família, tem outros filhos aí, tem o Gabriel, tem o Mike, tem o Brian. Então, assim, acredito que Deus tem feito algo tremendo na minha vida,
Deus não me deu riqueza e não é isso que eu busco, né? Não é isso que eu busco em Deus. Eu não busco conforto e riqueza. Eu sou apenas grato pelo que Ele fez na minha vida. O que Ele transformou a minha vida, onde Ele me tirou. Simplesmente isso. Eu faço isso por gratidão, né, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus é maravilhoso. E eu creio que em nome de Jesus, né, se você conhece alguém, se você próprio está passando por... Existe alguém que pode mudar o teu cativeiro. E esse alguém mudou a minha história, mudou a minha vida, resgatou a minha família. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Ele está de braços abertos, esperando. Ele está à porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, então fica o convite para vocês, segunda-feira, a partir das 9 horas, no Ideia Podcasts, né? Entre em contato com a gente aqui, né, no comentário do Evangelismo na Quebrada, que a gente passa o link para vocês ali, tá bom? Para vocês acompanhar aí esse testemunho aí. O irmão Robinho lá. Irmão Robinho, Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Então, gente, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Uma semana abençoada. Até o próximo sábado. Tem notícia boa aí. Né? Tomara a Deus aí, vamos estar orando, né? Para que Deus possa estar nos abrindo as portas, porque recebemos um convite de estar levando a nossa live para um podcast. Está fazendo um podcast toda semana, uma vez de lives, né? Vamos estar fazendo um podcast com convidados aí abençoados, com testemunhos poderosos, né? Porque o nosso foco é levar testemunho, mostrar para vocês que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. É isso que nós queremos fazer com vocês, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.